Num mundo onde os casamentos de celebridades costumam desaparecer tão rápido quanto os flashes de um tapete vermelho, ainda existem histórias de amor resilientes que desafiam a passagem inexorável do tempo. Hoje, faremos uma viagem ao coração de Hollywood para descobrir aqueles casais que, entre a fama, a fortuna e as tentações, conseguiram transformar o seu amor numa verdadeira obra eterna. Jeff Bridges e a sua esposa Susan. Jeff Bridges não é apenas uma lenda do cinema, com uma carreira marcada por personagens inesquecíveis e uma presença magnética e envolvente. Na tela, ele é também o protagonista de uma história de amor que supera qualquer guião que Hollywood possa escrever. Em 1975, enquanto filmava no Montana, o seu olhar cruzou-se com o de Susan Gaston, uma jovem garçonete com um sorriso luminoso e uma força tranquila que contrastava com a agitação do cenário. Aquele foi um instante decisivo que mudou para sempre o curso da sua vida. Durante vários dias, o Jeff tentou reunir toda a coragem necessária apenas para a convidar para sair. Quando finalmente o fez, a Susan, com elegância e humor, rejeitou a proposta. Mas o destino teimoso como é, voltou a uni-los. E o amor floresceu entre risos, viagens e conversas intermináveis. 2 anos depois, em 1977, casaram-se iniciando uma história que já dura há quase meio século. Num universo onde as relações se desgastam sob o brilho do estrelato, Jeff e Susan construíram um refúgio de amor autêntico. Juntos criaram 3 filhas maravilhosas, enfrentaram doenças, sucessos e silêncios sempre apoiados numa cumplicidade inquebrável. Ele costuma dizer que a chave é escolherem-se um ao outro todos os dias, mesmo quando não é fácil. Hoje, depois de 49 anos, Jeff Bridges continua a brilhar na grande tela. Mas o seu papel mais comovente continua a ser o de marido devoto e companheiro eterno, de Susan. Num mundo onde tudo muda, o amor deles permanece sólido, sereno e tão real como a própria vida. Consegues imaginar encontrar um amor que dure quase 50 anos, tal como o de Jeff Bridges e Susan Gaston? Deixa a tua opinião nos comentários, digita 1 para sim ou 2 para não. Agora vamos falar de Tom Hanks e Rita Wilson. Tom Hanks e Rita Wilson são a prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo sob o brilho implacável e constante de Hollywood. A história deles começou em 1981, quando coincidiram no cenário de uma série de televisão. Naquela altura, ele já era um ator em ascensão, e ela uma jovem carismática, com um talento natural evidente. Entre gargalhadas, diálogos e olhares cúmplices, nasceu uma conexão profunda que transcendeu a tela. 7 anos mais tarde, em 1988, selaram o seu amor com um casamento que não precisou de extravagâncias para ser inesquecível. Desde então, o casamento deles converteu-se num dos mais sólidos e admirados de toda a indústria. Eles passaram por tudo a fama, os prêmios, os rumores e as longas ausências, mas regressam sempre para os braços um do outro. O Tom já o disse em mais de uma ocasião: a Rita é o meu lar, o meu equilíbrio, a minha melhor amiga. O segredo deles parece simples, mas é profundo. Respeito mútuo, um humor partilhado e a capacidade de se apoiarem sem quaisquer condições. Quando a Rita enfrentou uma doença grave, o Tom esteve ao lado dela todos os dias, demonstrando que o amor verdadeiro não se mede em palavras, mas sim na presença. Hoje, mais de 38 anos depois daquele sim aceito, continuam a caminhar juntos, de mãos dadas, como se o tempo não tivesse passado. Num mundo onde as histórias mudam com cada temporada, Tom Hanks e Rita Wilson lembram-nos que a autenticidade, a lealdade e a ternura ainda têm um lugar sagrado em Hollywood. O amor deles não é um filme romântico. É a vida real escrita com paciência, fé e um carinho que brilha mais do que qualquer estrela. Andy Garcia e Marie Vilorido Garcia. Muito antes de Andy Garcia conquistar Hollywood com o seu olhar intenso e a sua elegância discreta, já tinha encontrado o papel mais importante da sua vida, o de marido e companheiro.
Conheceu a Marivi Lorido durante os seus anos de universidade, quando ambos sonhavam com um futuro ainda incerto. Não havia câmaras nem tapetes vermelhos, apenas juventude e ideais, e uma conexão imediata que depressa se transformou em algo mais profundo. Casaram-se em 1982, muito antes de a fama bater à sua porta. Desde então, o amor deles resistiu a décadas de luzes, viagens, estreias e silêncios partilhados. Enquanto o mundo via Wendy tornar-se um ícone do cinema, a Marivi foi a sua âncora, o seu refúgio e a presença serena que lhe recordava quem ele era realmente. Juntos, formaram uma família com 3 filhos. E apesar de viverem no epicentro do entretenimento, sempre mantiveram um perfil discreto, longe do barulho e do excesso. O verdadeiro sucesso não está na fama, mas em chegar a casa e sentir paz, disse Garcia em várias entrevistas. E essa frase resume a sua filosofia de vida. Hoje, após 44 anos de casamento, Andy e Marivi são o retrato de um amor maduro, construído com respeito, paciência e uma devoção silenciosa. Em meio a uma Hollywood que vive mudando de ritmo e de rosto a cada ano que passa, eles continuam caminhando juntos passo a passo, como 2 almas gêmeas que jamais esqueceram suas origens, nem o motivo pelo qual escolheram um ao outro. Estamos falando de Jamie Lee Curtis e seu marido Christopher Guest. Jamie Lee Curtis, a rainha indiscutível dos filmes de terror e da comédia inteligente, não apenas conquistou milhões de fãs com seu talento inigualável, mas também viveu e continua vivendo uma das histórias de amor mais autênticas, bonitas e duradouras de toda Hollywood. O relacionamento dela com Christopher Guest, o gênio por trás de obras inesquecíveis, parece algo saído de um roteiro impossível, um amor que é discreto, extremamente sólido e incrivelmente resistente à passagem implacável do tempo. Tudo começou lá em 1984, quando Jamie viu uma foto de Christopher numa revista e disse a uma amiga com convicção: "Eu vou me casar com esse homem." Poucos meses depois, como se o próprio destino tivesse escutado o desejo dela, eles se conheceram. E bom, o resto é história. Eles se casaram naquele mesmo ano, iniciando uma união poderosa que já superou mais de 4 décadas de muita fama, projetos e desafios. Longe de todos os escândalos e daquela ostentação típica, Jamie e Christopher construíram uma vida familiar focada na normalidade e no afeto genuíno que sentem um pelo outro. Eles adotaram 2 filhos e se tornaram um verdadeiro exemplo de como equilibrar uma carreira de sucesso e um lar amoroso. Enquanto ela brilhava entre as câmeras e recebia prêmios, ele encontrava inspiração na tranquilidade do relacionamento, nas risadas compartilhadas e naquela cumplicidade silenciosa. Curtis costuma dizer que a chave de tudo está no respeito e em saber que o amor não é apenas uma emoção constante, mas sim uma escolha que se faz todos os dias. E é exatamente esse pensamento que os mantém unidos e fortes até hoje. Mais de 4 décadas depois, eles continuam sendo um farol de estabilidade em uma indústria conhecida por suas tempestades avassaladoras. A história deles não é um conto de fadas. É melhor, é real, imperfeita e absolutamente eterna. Agora vamos falar de David McCallum e Catherine Carpenter. David McCallum, lembrado por sua elegância britânica e carisma inconfundível em séries como O Agente da UNCLE e NCIS, encontrou sua maior história longe dos holofotes. Em 1965, enquanto gravava para a televisão, ele conheceu Catherine Carpenter, uma jovem assistente de produção, que tinha uma energia tranquila e um sorriso capaz de desarmar qualquer formalidade. O que começou apenas como uma amizade no set, logo se transformou em algo muito mais profundo, uma conexão intensa que nem a fama e nem o tempo conseguiram quebrar. Em 1967, eles se casaram, iniciando uma jornada de amor que duraria a vida inteira.
Numa Hollywood cheia de romances fugazes e promessas vazias, David e Catherine construíram um verdadeiro refúgio de lealdade e ternura. Eles criaram 2 filhos, compartilharam incontáveis mudanças, turnês, gravações e momentos de silêncio, sempre apoiando um ao outro. Ela se manteve longe dos holofotes, mas foi a peça essencial por trás do homem, sua confidente, seu equilíbrio e sua companheira de todas as horas. McCallum costumava dizer que o segredo do casamento deles era simples respeito e admiração mútua. Se um dos dois brilha, os dois brilham juntos. Essa filosofia bonita se tornou a base sólida do amor deles. Mesmo com o passar dos anos e os desafios da indústria, a união deles nunca perdeu a força. Pelo contrário, tornou-se mais profunda e serena. A história deles, que abrangeu mais de 5 décadas, é uma ode à constância, à compreensão e ao carinho sincero. Em um mundo onde a fama muda tudo, David e Catherine demonstraram que o amor verdadeiro não precisa de vitrines, só precisa de 2 corações que escolham continuar batendo juntos dia após dia. Joe Mantegna e Arlene Nebrel. Antes de se tornar um dos rostos mais reconhecíveis da televisão, graças à série Criminal Minds, Joe Mantegna já tinha encontrado seu papel mais importante, o de esposo e companheiro fiel. A história dele com Arlene Nebrel começou muito antes da fama, quando ambos compartilhavam sonhos modestos e uma fé silenciosa no futuro. Eles se casaram em 1975, sem nem suspeitar que a união deles se tornaria uma das mais sólidas de toda Hollywood. Durante quase 5 décadas, Joe e Arlene caminharam juntos através de todos os altos e baixos que a vida trouxe. Enquanto ele conquistava os palcos e as telas, ela construía um lar onde a normalidade e a ternura continuavam sendo o centro de tudo. Arlene, dona de um pequeno restaurante em Burbank, tem sido a âncora que mantém Mantegna com os pés no chão, lembrando a ele sempre que o sucesso não se mede em prêmios, mas na paz de voltar para casa. O relacionamento deles sobreviveu a longas ausências, projetos intermináveis e aos desafios inevitáveis do tempo. Joe costuma dizer que o segredo é simples. Nunca se esqueça do motivo pelo qual você se apaixonou. E essa frase define perfeitamente a história deles. Juntos, eles criaram 2 filhas, enfrentando todas as dificuldades com muito amor e bom humor, 2 ingredientes essenciais que jamais faltam na vida deles. Hoje, após quase 50 anos de uma jornada conjunta, eles continuam caminhando de mãos dadas, compartilhando jantares repletos de intimidade, tranquila e trocando aqueles olhares cúmplices em uma cidade onde as luzes costumam se apagar rápido demais. Joe Mantegna e Arlene são a prova viva e pulsante de que o amor verdadeiro não precisa de um grande palco, apenas de um coração disposto a permanecer. Sidney Poitier e Joanna Shimkus. A incrível história de Sidney Poitier e Joanna Shimkus é, sem dúvida, um daqueles contos que parecem ter sido escritos pelas mãos do próprio destino, uma união poderosa que transcendeu a cor, a cultura e todas as convenções sociais daquela época. Ele, o primeiro ator afro-americano a erguer um Oscar, símbolo máximo de dignidade e talento. Ela, uma atriz canadense de uma beleza serena e espírito completamente livre. Eles se conheceram em um set de filmagem onde a química entre os dois foi instantânea e avassaladora, uma conexão profunda que ia muito além das câmeras. Nos anos 60, o amor deles foi muito mais que um romance. Foi uma verdadeira declaração de coragem e rebeldia. Em um mundo que ainda carregava as marcas profundas do preconceito, Poitier e Shimkus escolheram se amar sem medo algum, construindo uma relação sólida, baseada no respeito e na admiração mútua. O casamento deles, que durou mais de 45 anos, foi uma lição silenciosa e eloquente sobre como o amor tem a força necessária para derrubar muros e construir pontes indestrutíveis. Juntos, criaram 2 filhas maravilhosas e compartilharam uma vida repleta de arte, viagens inesquecíveis e muita serenidade.
Enquanto ele enfrentava o peso imenso de ser um ícone cultural, Joanna foi o seu refúgio seguro, a voz suave que o mantinha ancorado ao que realmente importava. Poitier costumava dizer que o amor verdadeiro não se busca, se reconhece. E foi exatamente isso que aconteceu entre eles, duas almas que se encontraram sem planejar e decidiram nunca mais se soltar. A história deles continua sendo um lembrete extremamente poderoso de que o amor, quando é autêntico e puro, não entende de fronteiras e nem se curva diante da passagem do tempo. Sam Elliott e Katharine Ross. Sam Elliott, com sua voz grave e inconfundível e seu porte clássico de cowboy, sempre representou a imagem do homem firme e reservado. Mas por trás dessa figura lendária se esconde uma história de amor tão duradoura e vasta quanto as paisagens do Oeste que ele tantas vezes percorreu nas telas do cinema. Sua companheira nessa longa travessia é Katharine Ross, a atriz de beleza atemporal que roubou corações em A Primeira Noite de um Homem e Butch Cassidy. O destino os uniu justamente naquele set de filmagem, embora naquele primeiro momento eles tenham trocado apenas algumas poucas palavras. Anos mais tarde, quando a vida os colocou frente a frente em outra produção, aquela faísca finalmente se acendeu com força total. A conexão entre eles foi imediata, intensa e verdadeira, daquelas raridades que não precisam de muitas palavras para serem entendidas. Em 1984, eles se casaram, iniciando uma linda história, que já carrega mais de 4 décadas de pura cumplicidade. Diferente de muitos casais badalados de Hollywood, Sam e Katharine escolheram a calma e a privacidade em vez do barulho da fama. Eles viveram longe dos holofotes e do assédio da mídia em seu rancho, cercados pela natureza e pela simplicidade que tanto prezam. Ele costuma dizer que o grande segredo do relacionamento está em nunca deixar de admirá-la. E isso fica evidente em cada gesto e em cada olhar que ele lança para ela. Juntos, superaram obstáculos, mudanças e a inevitável pressão da fama, mas sempre mantendo a mesma lealdade inabalável que os uniu no início. Hoje, eles continuam sendo a imagem viva de um amor genuíno e sereno, um vínculo forjado no respeito mútuo, no bom humor e na ternura. Sam Elliott e Katharine Ross são a prova definitiva de que, mesmo em Hollywood, existem finais felizes que realmente duram a vida inteira. Bob Newhart e Jeannie Newhart. Bob Newhart, o grande mestre do humor inteligente e da ironia sutil, fez o mundo rir com gosto durante mais de meio século. Mas, por trás do comediante brilhante, se esconde uma história de amor ainda mais extraordinária, aquela que ele compartilha com sua esposa, Jeannie Newhart, a mulher incrível que foi sua cúmplice, seu porto seguro e sua melhor plateia por mais de 58 anos. A história deles começou em Chicago muito antes da fama mundial bater a porta, quando ambos trabalhavam no mesmo ambiente publicitário. Bob sonhava com a comédia, e Jeannie, com seu sorriso franco e um senso de humor afiado, tornou-se o seu maior alicerce. Eles se casaram em 1963, selando uma união que, com o tempo, se transformaria em uma das mais longevas e admiradas de todo o mundo do entretenimento. Juntos criaram 4 filhos e tiveram a alegria de ver crescer uma família que hoje inclui 10 netos. Sempre que perguntam a ele qual é o segredo desse sucesso matrimonial, Bob sempre responde com sua sagacidade habitual, o mesmo senso de humor. Se vocês conseguem rir das mesmas coisas, conseguem sobreviver a qualquer tempestade. Essa cumplicidade, alimentada pelo riso e pelo respeito, foi a base de tudo. Enquanto outros casamentos se desfaziam sob a pressão de Hollywood, Bob e Jeannie escolheram ficar longe dos escândalos, cultivando uma vida privada cheia de paz e carinho. A trajetória deles é uma verdadeira ode à simplicidade, à ternura do dia a dia e à força do humor compartilhado. Porque, no caso deles, a verdadeira risada, aquela que vem da alma, sempre foi a forma mais pura de amor. Kirk Douglas e Ann Bidens.
Kirk Douglas, indiscutivelmente um dos últimos e mais grandiosos titãs da inesquecível Era de Ouro de Hollywood. Era mundialmente conhecido por seu olhar penetrante e desafiador, sua energia vital, inquebrantável, e uma presença absolutamente magnética na grande tela dos cinemas. Mas, por trás daquele herói épico e do gladiador que ele imortalizou magistralmente no clássico Spartacus, existia um homem real que encontrou sua maior força, não nos estúdios de cinema, mas sim no amor sereno, profundo e inabalavelmente leal de sua esposa Anne Bidens. Eles se conheceram no início da vibrante década de 1950, quando Kirk já brilhava como uma estrela consolidada e Anne trabalhava como uma competente publicitária na Europa. No começo, ela não se deixou levar, nem caiu rendida diante da imensa fama dele. De fato, para surpresa de muitos, ela recusou educadamente o primeiro convite que ele fez para saírem juntos. Aquela demonstração de independência e personalidade fascinou completamente Douglas, que estava tão acostumado aos aplausos fáceis e à adoração constante. Pouco a pouco, entre longas conversas profundas e risadas genuinamente sinceras, nasceu um vínculo real puramente humano e totalmente desprovido de qualquer artifício ou falsidade. No ano de 1954, eles se casaram, iniciando assim uma linda história que duraria a incrível marca de mais de 66 anos. Juntos, eles atravessaram décadas repletas de sucessos estrondosos, desafios pessoais complexos e perdas dolorosas, mas permaneceram sempre unidos. Anne foi sua confidente mais fiel, sua crítica mais honesta e sua maior defensora em todos os momentos. Nos momentos mais duros e sombrios, como acidentes graves, doenças e até mesmo crises espirituais, ela foi a rocha firme e inabalável que sustentou todo o mundo dele. Douglas costumava dizer com emoção: "Tudo o que eu sou e tudo o que me tornei, eu devo inteiramente à minha amada Anne. Ela me ensinou verdadeiramente a amar sem condições." E assim, até o final absoluto de suas vidas, eles foram completamente inseparáveis. Frequentemente eram vistos caminhando de mãos dadas como cúmplices silenciosos que haviam sobrevivido ao teste do tempo, ao peso da fama e à ameaça do esquecimento. O amor deles foi muito mais do que apenas uma simples história romântica de cinema. Foi uma verdadeira aliança de almas que escolhiam conscientemente estar juntas a cada novo dia. Um testemunho poderoso de que mesmo em Hollywood, entre tantas luzes efêmeras e passageiras, existem amores profundos que ardem para sempre. A bela história de Hector Elizondo e Carolee Campbell. Hector Elizondo, aquele ator de olhar caloroso e voz profunda, que deu vida a tantos personagens entranháveis no cinema e na televisão, teve que percorrer um longo e sinuoso caminho antes de encontrar seu verdadeiro amor. Após passar por 2 casamentos que não deram certo, a vida lhe reservava uma preciosa segunda oportunidade. Essa chance veio com Carolee Campbell, uma atriz e fotógrafa de espírito livre e alma vibrante e um sorriso incrivelmente luminoso. Eles se conheceram no final da agitada década de 60, em uma época marcada por grandes mudanças culturais e buscas pessoais intensas. Desde o primeiro encontro, a conexão entre eles foi imediata e elétrica, uma mistura rara de calma e curiosidade, que logo se transformou em algo muito mais profundo. Em 1969, eles oficializaram a união e, desde então, nunca mais se separaram. Mais de meio século depois, quase chegando aos 57 anos juntos, eles seguem sendo um exemplo vivo de estabilidade e amor maduro em uma Hollywood que raramente celebra o que é duradouro. A relação deles tem sido um refúgio silencioso e seguro, construído com base no respeito mútuo, muito humor, e uma cumplicidade única que se sente em cada pequeno gesto. Hector, eternamente conhecido por seu papel icônico em Uma Linda Mulher, sempre fala de Carolee dizendo:
Ela é minha melhor amiga, meu ponto de equilíbrio e minha verdade. Ela, por sua vez, descreve o casamento deles como uma jornada maravilhosa de aprendizado constante. Ao longo de 57 anos, eles demonstraram que as segundas chances realmente existem e que o amor, quando chega no momento certo, tem o poder de curar tudo o que veio antes. Em um mundo que muda tão rápido, a união deles continua sendo uma história luminosa e inspiradora de lealdade, paciência e ternura. Eles são a prova viva de que nunca é tarde demais para encontrar o verdadeiro companheiro de alma. Agora falemos de Meryl Streep e Don Gummer. Meryl Streep, atriz mais premiada, aclamada e venerada de sua geração, que não só dominou a arte de se transformar em cada papel, mas também a arte de construir uma vida real, cheia de amor e estabilidade. Por trás de todos os aplausos ensurdecedores das inúmeras estatuetas douradas e dos discursos emocionados sempre esteve Don Gummer, o talentoso escultor que se tornou seu refúgio seguro, seu companheiro silencioso e seu grande amor. A história deles começou em 1978, num dos momentos mais dolorosos da vida de Meryl, logo após ela ter perdido seu parceiro anterior. Em meio àquele luto profundo, Don apareceu oferecendo consuelo sem fazer promessas e companhia sem exercer pressões. O que começou apenas como uma amizade sincera, logo se transformou, rapidamente, em uma conexão profunda, uma aliança poderosa entre duas almas criativas que falavam a mesma língua, a língua da arte e da sensibilidade. Naquele mesmo ano, eles se casaram iniciando uma união sólida que já resiste há 48 anos. Juntos, eles criaram 4 filhos maravilhosos, mantendo a vida familiar cuidadosamente afastada de todo o ruído mediático. Meryl, sempre muito reservada sobre sua intimidade, já disse várias vezes que seu casamento tem sido, sem dúvida, o papel mais importante de toda a sua vida. Don, sempre discreto e constante, a apoiou a partir da sombra, dando suporte enquanto ela conquistava o mundo inteiro. Entre os dois, existe uma cumplicidade serena tecida com fios de respeito mútuo e uma admiração genuína. Em uma indústria volátil, onde tudo muda com rapidez, Meryl e Don são a exceção. Eles representam um amor sóbrio, firme e absolutamente real. A história deles não precisa de manchetes sensacionalistas, nem de escândalos, porque sua força está no invisível, nas trocas de olhares compartilhados em silêncios confortáveis e na certeza absoluta de que cada um encontrou no outro o seu melhor e mais seguro lar. Paul Newman e Joanne Woodward, um par verdadeiramente inesquecível. Numa indústria onde os romances ascendem e apagam ao ritmo frenético dos holofotes, a história de Paul Newman e Joanne Woodward brilha intensamente como uma joia rara impossível de ser imitada. Eles conheceram-se em 1953, nos corredores do teatro, quando ele era um ator jovem, com um sorriso tímido e ela uma mulher de personalidade forte e olhar luminoso. A faísca entre os dois foi imediata e inegável, mas a sua história de amor demorou um pouco para florescer. Quando finalmente se uniram, o destino encarregou-se de garantir que nunca mais se separassem. Casaram-se em 1958 e durante mais de 5 décadas construíram uma das relações mais sólidas e admiradas de toda Hollywood. Enquanto o mundo aplaudia os seus sucessos, eles cultivavam algo muito mais valioso na intimidade. Uma cumplicidade profunda e um amor que se fortalecia a cada ano que passava. Trabalharam juntos em vários filmes e a química entre eles era tão palpável que parecia ultrapassar a tela e tocar o coração do público. Paul costumava dizer com um sorriso: "Por que sair para procurar um hambúrguer se tenho um filé mignon em casa?" Uma frase que se tornou o símbolo da sua fidelidade e devoção. Joanne, por sua vez, sempre foi o seu ponto de equilíbrio, inteligente, independente e profundamente apaixonada por ele. O casamento deles sobreviveu à fama, à passagem do tempo e às tentações que destruíram tantos outros casais. Compartilharam risadas, projetos, causas sociais e uma paixão sincera pelo cinema e pela própria vida.
Quando Paul faleceu em 2008, a sua história ficou gravada como uma lenda, a de um amor real, sem enfeites, que provou que mesmo em Hollywood, o para sempre pode ser verdade. Você sabe qual é e qual tem sido o casamento mais longo da história de Hollywood? Escreva a sua resposta e vamos ver quem conhece melhor essas histórias de amor eternas. Peter Gallagher e Paula Harwood. Peter Gallagher, conhecido pela sua elegância natural e carisma em The O.C., ou Beleza Americana, interpretou dezenas de personagens memoráveis, mas a sua história mais comovente não pertence à ficção, mas sim à sua própria vida. Em 1983, muito antes de alcançar a fama, Peter casou-se com Paula Harwood, o seu amor de juventude, uma mulher de espírito livre e olhar sereno que se tornou o coração da sua história. A relação nasceu de uma amizade sincera, forjada durante os anos de universidade e cresceu longe do brilho dos holofotes. Quando o sucesso chegou, Peter já tinha os pés firmes na terra graças a Paula, que escolheu acompanhá-lo sem nunca perder a sua própria identidade. Juntos, construíram uma família sólida, criando os seus 2 filhos, com valores simples, respeito, humildade e amor incondicional. Durante mais de 4 décadas, eles têm sido um exemplo de estabilidade num mundo onde tudo parece ser efêmero. Ele costuma dizer que o seu casamento foi a melhor decisão da sua vida, e não há dúvida de que é assim que ele sente. Enquanto Hollywood muda de rosto e de ritmo, Peter e Paula continuam caminhando juntos de mãos dadas, celebrando as pequenas coisas. Um jantar em casa, uma conversa tranquila ou uma risada compartilhada. Ela tem sido o seu refúgio nos dias difíceis e a sua maior admiradora nos momentos de triunfo. E ele, um companheiro fiel que nunca deixou de olhar para Paula com a mesma devoção do primeiro dia. Num universo onde a fama devora tudo, eles demonstraram que o amor, quando é verdadeiro, pode resistir ao tempo, aos holofotes e às distâncias. Uma história tão autêntica quanto duradoura, escrita a 2 vozes e sem final à vista. Num mundo onde os holofotes se apagam e as manchetes mudam a cada minuto, há algo que permanece: as histórias de amor que desafiam o tempo. Estes casais, entre câmeras, prêmios e tentações, escolheram construir algo muito mais valioso que a fama, uma vida inteira compartilhada. Não foi sorte nem acaso, mas sim compromisso, paciência e fé no outro. Jeff Bridges e Susan. Jeff Bridges não é apenas uma lenda do cinema, com uma carreira marcada por personagens inesquecíveis e uma presença magnética na tela. Também é o protagonista de uma história de amor que supera qualquer roteiro de Hollywood. Em 1975, enquanto filmava em Montana, o seu olhar cruzou-se com o de Susan Gaston. Uma jovem garçonete com um sorriso luminoso e uma força tranquila que contrastava com a agitação do set. Foi um instante que mudou o curso da sua vida. Durante dias, Jeff tentou reunir coragem para convidá-la para sair. Quando finalmente o fez, Susan, com elegância e humor, rejeitou a proposta. Mas o destino obstinado voltou a uni-los e o amor floresceu entre risas, viagens e conversas intermináveis. 2 anos depois, em 1977, casaram-se, iniciando uma história que já dura quase 5 décadas. Num universo onde as relações se desgastam sob o brilho do estrelato, Jeff e Susan construíram um refúgio de amor autêntico. Juntos criaram 3. Juntos eles criaram as filhas, enfrentaram doenças, celebraram sucessos e respeitaram os silêncios, sempre mantendo uma cumplicidade profunda e inabalável. Ele costuma dizer que o grande segredo é escolher um ao outro todos os dias, inclusive naqueles momentos em que a convivência não é nada fácil. Hoje, após 49 anos juntos, Jeff Bridges continua brilhando nas telas de cinema. Mas seu papel mais emocionante ainda é o de marido. Ele é o companheiro devoto e eterno de Susan. Num mundo onde tudo muda tão rápido, o amor deles permanece sólido, sereno e tão real quanto a própria vida. Você consegue imaginar encontrar um amor capaz de durar quase meio século, assim como o de Jeff Bridges e Susan Gaston?
Deixe nos comentários, digite 1 para sim ou 2 para não. Número 2, Tom Hanks e Rita Wilson. Tom Hanks e Rita Wilson são a prova viva de que o amor verdadeiro pode realmente florescer, mesmo sob os holofotes implacáveis de Hollywood. A história deles começou lá em 1981, quando se cruzaram nos bastidores de uma série de televisão. Naquela época, ele já era um ator em plena ascensão, enquanto ela era uma jovem carismática com um talento natural impressionante. Entre muitas risadas, diálogos e olhares cúmplices, nasceu uma conexão forte que foi muito além das telas. 7 anos depois, em 1988, eles selaram esse amor com um casamento que não precisou de luxo para ser inesquecível. Desde então, o casamento deles se tornou um dos mais sólidos, respeitados e admirados de toda a indústria do entretenimento. Eles passaram por tudo: a fama, os prêmios, os boatos e as longas ausências, mas sempre voltam para os braços um do outro. Tom já disse isso várias vezes. Rita é meu lar, meu equilíbrio e minha melhor amiga. O segredo deles parece simples, mas é profundo. É baseado em respeito mútuo, um senso de humor compartilhado e a capacidade de apoiar o outro sem impor condições. Quando Rita enfrentou uma doença grave, Tom esteve ao lado dela todos os dias, provando que o amor real não se mede com palavras, mas com presença. Hoje, 38 anos depois daquele sim, eles continuam caminhando juntos pela vida de mãos dadas, como se o tempo não tivesse passado nem um pouco. Num mundo onde histórias mudam a cada estação, Tom Hanks e Rita Wilson nos lembram que autenticidade, lealdade e ternura ainda têm lugar em Hollywood. O amor deles não é apenas um filme de romance roteirizado. É a própria vida escrita com paciência, fé e um carinho que brilha mais que qualquer estrela. Agora falemos de Andy Garcia e Mariví Lorido Garcia. Muito antes de Andy Garcia conquistar Hollywood com aquele olhar intenso e elegância discreta, ele já tinha achado o papel mais importante de sua vida, o de marido e companheiro. Ele conheceu Mariví Lorido ainda durante os anos de faculdade, numa época em que ambos apenas sonhavam com um futuro que ainda era completamente incerto. Não havia câmeras nem tapetes vermelhos, apenas a juventude e ideais e uma conexão imediata que logo se transformou em algo profundo. Eles se casaram em 1982, muito antes que a fama batesse a porta. Desde então, o amor deles resistiu a décadas de holofotes, viagens, estreias e momentos de silêncio compartilhados. Enquanto o mundo via Andy virar um ícone do cinema, Mariví foi sua âncora, seu refúgio e a presença serena que o lembrava de quem ele realmente era. Juntos, eles formaram uma família com 3 filhos e, mesmo vivendo no epicentro do entretenimento, sempre mantiveram um perfil discreto, bem longe do barulho e dos excessos da fama. Garcia disse em entrevistas que o verdadeiro sucesso não é a fama, mas chegar em casa e sentir paz. Essa frase resume a filosofia de vida deles. Hoje, após mais de 4 décadas de união, Andy e Mariví são o retrato de um amor maduro, construído com respeito, paciência e devoção silenciosa. Num Hollywood que muda de rosto todo ano, eles seguem juntos, passo a passo, caminhando como 2 almas que nunca esqueceram de onde vieram, nem o motivo pelo qual se escolheram. Memorável.